Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre as ações da Vale, pessoal, uma empresa bastante falada pelo mercado. E nesse vídeo vamos falar se a Vale ela é ou não uma oportunidade de investimento no longo prazo, se é uma empresa ali que você poderia colocar na sua carteira e esperar um retorno interessante, até porque agora as ações da Vale já caem mais de 20% nos últimos 12 meses. E aí eu vejo muitas casas de análise falando que a Vale ela virou uma oportunidade, é compra, e nesse vídeo vamos esclarecer se é de fato ou não uma cilada ou se é uma oportunidade de investimento no médio a longo prazo. Por isso que eu já sugiro fortemente que você fique comigo até o final deste vídeo, porque no final eu vou revelar aí uma dica especial e indicadores aí sinalizando se Vale é ou não uma boa opção de rentabilidade no longo prazo, tá? Vamos utilizar aqui vários indicadores fundamentalistas para tomar uma decisão de investimento se Vale hoje compensa aí numa carteira de investimento. Lembrando que nada é recomendação, tá bom? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que você atinja a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos ajudar esse canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, deixe nos comentários sugestões, né? Macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento e ative o sininho para receber todos os novos vídeos aqui que este canal for produzir. Bom, primeiramente, pessoal, antes de falar de Vale ressaltar de que eu não detenho a empresa na minha carteira. Hoje eu tenho apenas 3 ações no meu portfólio, ou seja, eu tenho ações ali do Banco do Brasil, da BR Partners e da Sanepar. Basicamente, eu não tenho nenhuma empresa de commodities, tá? Eu já cogitei sim investir em alguma empresa na parte de commodities, portanto é um setor que eu precisaria de um capital um pouco maior para poder aí acumular uma posição legal, já que como eu tenho um capital ali mais limitado, eu não fico diversificando muito a minha carteira, mas o setor de commodities no Brasil é um setor sim que eu fico bastante de olho, tá? E aí, a grande dúvida hoje dos investidores é se Vale de fato está descontada. E para isso vamos utilizar diversas análises. Primeiro, pessoal, que a Vale ela é denominada uma empresa cíclica, tá, Pablo? Como assim empresa cíclica? Ela é uma empresa que depende do minério de ferro, que basicamente é um produto cíclico, tá? Como o minério de ferro é o principal produto que a empresa vende, se nós observarmos aqui para ver se eu não estou errado, tá? Basta clicar aqui no Investidor 10 e aqui vocês conseguem ver a receita da Vale. Perceba que 83,64% da receita da Vale está interligada em minério de ferro, tá? Por isso que a empresa hoje tem aí como principal negócio o minério de ferro. E aí, olhem que por isso que vocês, investidores, acionistas de Vale, precisam ficar vidrados no preço do produto da empresa. Eu super recomendo que vocês olhem o site, né, Trading Economics, tá? Eu sempre deixo aí na descrição do vídeo, dá uma olhada nesse site, vocês vão gostar bastante. E aqui você consegue acompanhar o preço de várias commodities, por exemplo, o minério de ferro, Iron Ore, chamado no inglês, né? E olha só o que tem acontecido com o preço do minério de ferro. Perceba que no ano de 2021, a Vale teve um boom, né, no preço, saltou ali de 80 dólares para essa faixa de 208 dólares a tonelada de minério de ferro. Isso fez com que a Vale tivesse um lucro extremamente elevado naquele ano. Se a gente pegar quanto que a Vale lucrou no ano de 2021, pessoal, realmente foi absurdo, porque o lucro chegou a 121 bilhões de reais. A empresa teve uma explosão. Por isso que naquele ano vocês viram Vale pagando um dividendo extremamente elevado, tá? Porque eles estavam numa condição de pagar um provento muito satisfatório. Não é à toa quando a gente pega aqui dividendos pagos, a Vale ela entregou um dividendo muito elevado naquele ano, de 18,78%. E aí então, quando o minério de ferro começou a cair, perceba que a Vale começou a reportar um resultado um pouco inferior. Não está, o resultado ainda segue muito bom, mas de fato está inferior ao resultado antigo, tá? A questão da Vale é que por ela ter uma exposição alta no minério de ferro, se vocês darem uma olhada na receita líquida da empresa, vão perceber
que 50,34% da sua receita está interligada na China. E ela depende dos aspectos da economia chinesa para acabar dando certo. Porque perceba, outros países ela tem uma porcentagem menor. Estados Unidos, né, Alemanha, Brasil e Japão, ela tem uma porcentagem menor ali de exportação dos seus produtos. A China é o seu principal core business, tá? Por isso que vocês veem notícias no mercado financeiro do seguinte: minério de ferro sobe com expectativa de reabastecimento das siderúrgicas na China. A China, ela tem um impacto relevante na Vale, tá? Tanto questões geopolíticas, decisões econômicas podem afetar fortemente a Vale. Então, são cenários que acabam fugindo do seu controle. Então, o tipo de análise para ações de commodities, principalmente Vale, precisa ser diferente, tá? Por isso que eu super recomendo que ao analisar Vale, vocês sim acompanhem as notícias, pessoal, porque não tem como, tá? Uma notícia ali que já muda totalmente a economia na China pode afetar os resultados da Vale no longo prazo. Por isso que eu até falo para vocês, esqueçam notícias, mas isso serve para ações mais consolidadas. Para empresas de commodities, eu recomendo que sim, vocês olhem notícias, tá? Porque isso aqui ajuda você a ter uma noção de como que o negócio da empresa acaba funcionando. Claro que no longo prazo, essa empresa deu muito certo, tá? Se a gente colocar ali numa lógica, né, num prazo ali de 10 anos, a Vale gerou um retorno absurdo. 372% de retorno. Retornos até maiores, tá? Para quem comprou ali em períodos de baixa, né? Porque, basicamente, com ações de commodities é assim. Calma, a gente já vai chegar lá. Fique comigo até o final do vídeo que eu já vou revelar aí indicadores de sucesso que pode sinalizar que a Vale está barata. Bom, vamos agora parar e vamos partir para os resultados da empresa, tá? Perceba que, ao analisar o desempenho da empresa do terceiro trimestre de 2024, a Vale tem tido um resultado muito saudável. Mesmo com a queda do minério de ferro, perceba que ela está sim tendo aumento na produção, um crescimento de 6% na produção de minério de ferro. A empresa teve evolução na parte aqui de Pelotas, que também tem uma exposição bem elevada, 13% de alta, e as vendas da empresa continuam crescendo. Então perceba que por produção a empresa tem crescido bastante, tá? E a Vale ela detém uma qualidade muito boa do seu produto, porque a sua principal usina, né, de minério de ferro, que é a de Carajás, que detém ali 95% de concentração de minério de ferro, basicamente o produto é muito bom. Por isso que a produção tem crescido a um nível sustentável. E colocando aqui o desempenho financeiro da empresa, ela, mesmo nesse cenário de queda do minério de ferro, eu acredito que a Vale está extremamente preparada se a gente for considerar com outras mineradoras, tá? Por quê? Considerando como a CSN, por exemplo, a Vale, ela detém uma posição em caixa que chega ali a 3,7 bilhões. Então, o caixa da empresa é muito elevado, pessoal. Isso aqui é muito bom, tá? Simboliza que a Vale, ela é muito preparada para cenários de baixa. E aqui é que diferencia o investidor de commodities. Quando a gente procura ações de commodities, nós gostamos de procurar empresas que negociam uma dívida líquida controlada. Por quê? Porque, pessoal, é muito fácil você gostar de empresas de commodities, tá? Principalmente ligadas ao minério de ferro, quando tudo vai bem. Agora, imagine quando o cenário começa a piorar, de fato ali a economia começa a piorar, é aí que diferencia, tá? Porque empresas que têm uma relação de dívida baixa, elas conseguem sobreviver a um cenário de queda de minério de ferro, tá? Por exemplo, hoje a Vale tem uma dívida líquida de 0,6, significa que em 6 meses ela quita toda a sua dívida. Se nós observarmos aqui, né, a dívida que a Vale possui está super controlada, dado de que ela possui um total de caixa, considerando os últimos 12 meses, porque esse caixa que eu mostrei para vocês é apenas o caixa relativo ao terceiro trimestre de 2024. O caixa total da empresa está aqui em torno de 25,33 bilhões. Então, um bom caixa que a empresa possui, tá? Então, ela consegue ter um caixa ali suficiente para quitar todas as suas dívidas, tá? E a Vale, ela também é interessante porque ela tem um custo de extração extremamente baixo. Perceba que ela tem ali um custo de extração, um bom momento de performance de custos, de 21,5 dólares o minério de ferro. Se a gente multiplicar 21,5, tá? Basicamente o custo de extração ali da Vale com o dólar atual, que está ali em mais ou menos 6, tá? O dólar atual, temos ali 129. Então, o custo da empresa tem diminuído bastante o custo de extração, tá? Se salvo engano, o custo de extração em reais fica ali em 40 reais a tonelada, tá? Aqui deve estar acontecendo alguma distorção, que eu não estou conseguindo identificar, mas pelo que eu me lembro, o custo de extração da empresa é muito baixo. E se nós colocarmos aqui, por exemplo, a 40 dólares com o preço de minério de ferro atual,
para a Vale começar a reportar prejuízo, o preço do minério de ferro teria de cair abaixo ali, né, dos 40, 60 dólares. Agora, com o preço que ela está negociando, está muito confortável. Então, ela consegue sim ter uma boa perspectiva, porque a perspectiva é que o minério de ferro continue de lado. Mas vamos supor que algum cenário aconteça, o preço do minério de ferro caia, a Vale está preparada, porque ela detém um bom volume em caixa. Então, isso aqui já traz um diferencial para ser investidor da empresa, tá? E a Vale, pessoal, o legal dela, dívida está super controlada, como eu acabei de falar. Agora, partindo para múltiplos, quando eu quis dizer ali, né, o legal da empresa, é que ela está barata. Agora, para você que ficou comigo aí, já engatando aqui para o final do vídeo, tá? A Vale está muito descontada, pessoal, não tem como negar, tá? Pablo, como assim descontada? O preço sobre lucro? Não, pessoal, olha, eu não olho para ações de commodities, tá? Só para o preço sobre lucro. Eu olho mais para o EV sobre EBITDA, que engloba, no caso, o valor da empresa sobre o EBITDA. Por quê? Porque empresas que têm ali um alto capital intensivo, por exemplo, como Vale, né? E detém ali dívidas, é mais preferível que você observe o EBITDA, porque o EBITDA, pessoal, ele é o resultado antes dos impostos, tá? O PL ele acaba funcionando muito melhor para bancos, que não tem ali dívida, mas para empresas de commodities, o EV ele funciona muito melhor. Por exemplo, o EBIT de Vale fica ali em 70 bilhões. O EBITDA está, de fato, em 86 bilhões de reais, tá? Agora, a gente vai fazer um cálculo aqui interessante na empresa, tá? Vamos pegar o valor de firma da empresa, ou seja, qual que é o valor de firma, tá? Basta vocês pegarem o valor de mercado da Vale e somar mais a dívida líquida. Então, temos um valor de firma ali de 301,78 bilhões de reais. Se nós dividirmos pelo EBITDA da empresa, tá? Que basicamente aqui temos... Opa, pessoal, fiz o cálculo errado. 301, né? Pegando aqui o valor de firma da empresa, 78, e nós dividirmos ali pelo EBITDA da Vale, se nós pegarmos aqui o EBITDA da empresa, gira ali em torno bastante elevado. O EBITDA da empresa é muito elevado, tá, pessoal? Não tem como negar. Olha aqui, o EBITDA de 86 bilhões de reais, tá? 86, né? 0,25, nós temos ali um EV sobre EBITDA de 3,49 vezes, tá? Basicamente aqui, a Vale está sendo negociada a 3 vezes o seu EBITDA. Qual que é a média da Vale? É ser negociada a pelo menos 6 vezes EBITDA. Logo, se a Vale for novamente negociada a 6 vezes EBITDA, isso nos dá um valor de firma de aproximadamente 520 bilhões. Se a gente tirar aqui a dívida líquida da conta para a gente descobrir o valor de mercado da Vale, tá? Basicamente aqui a dívida líquida da Vale é em torno ali, né, se nós observarmos, de 51,95 bilhões. Então, menos 51,95, nós encontramos o valor de mercado de 468 bi, dividido pela quantidade de ações. Se a Vale for cotada novamente pelo seu EV sobre EBITDA médio, ela poderia custar R$ 113, o que dividido pela cotação que ela se encontra agora, de 55,04, isso nos proporciona um potencial de valorização de aproximadamente 87,34%. Então, olhem só como o Vale está descontada. Tem um alto potencial de valorização se a empresa for cotada pelo seu EV sobre EBITDA médio, tá? Ah, Pablo, 87%, tem certeza? Basta vocês somarem com a cotação atual. Pega ali 55,04, soma 87% aqui. Olhem só, exatamente o cálculo que eu cheguei para vocês, né? Então, perceba que para empresas de capital intensivo é muito interessante que vocês olhem o EV sobre EBITDA, que vocês conseguem ter um cálculo muito mais satisfatório ali da conta, tá? E se a gente utilizar o preço justo para a Vale? Tem como utilizar? Tem, dá para adaptar a fórmula do preço justo para ações de commodities. Também basta vocês se basearem pelo EBITDA, tá? 86,25 dividido por 4,54, né? Que é a quantidade de ações, temos ali um EV/EBITDA por ação de 18,99. 22,5 vezes 18,99, né? Considerando aqui o EBITDA dividido pela quantidade de ações, vezes um valor patrimonial que está ali em torno, né, de 45,95, nós conseguimos ter um preço justo de R$ 140 para as ações da Vale, o que dividido por 55,04 nos proporciona um potencial de valorização de aproximadamente 154%. Então sim, pessoal, Vale tem muito potencial de valorização. Claro, o preço do minério de ferro está de lado, isso que acaba impedindo que a valorização aconteça. E, sim, se a empresa tiver uma recuperação de resultados, já que a Vale ela paga ali uma porcentagem de proventos, tá? Vale
pode pagar proventos extremamente elevados. Por exemplo, imagina ali num ciclo de alta, a Vale volta a reportar o pagamento que ela tinha antigamente, tá? Porque a política da Vale está baseada ali, né, no seu lucro líquido. Então, ó, vamos supor que o lucro da Vale volte ali nessa faixa de 120 a 121 bilhões de reais, tá? 121 bilhões de reais dividido pela quantidade de ações de 454, temos ali, né, 26,65 por cada ação. 26,65 vezes um payout, geralmente ali empresas de commodities, quando estão no ciclo de alta, costumam pagar um payout mais elevado. Perceba que já teve momentos aqui que Vale já pagou um payout ali de 70%, tá? Mas vamos considerar 50% de payout para ficar justo aqui na conta, tá? 13,32 por ação se Vale reportar um lucro semelhante ao passado. 13,32 dividido ali por 55 nos dá um provento de 24,2%. Então, olhem que sim, Vale, se ela tiver uma recuperação no preço do minério de ferro, o lucro voltar a aumentar, ela pode pagar um provento bem mais elevado e ainda assim ter uma valorização bem forte nas ações. Trabalhando num cenário pessimista, Vale pode sim facilmente se valorizar 20, 25%. Mas não coloquem tanto ânimo, tá, pessoal? Mesmo que a empresa pode estar reportando boas margens, isso é muito bom, dívida controlada, está reportando bom ROI, não se esqueça que o cenário contrário também pode ocorrer. Já por ser uma ação cíclica, o minério de ferro continuar caindo, os especuladores podem buscar o valor patrimonial da ação, tá? Que está ali em R$ 45,95. Para a Vale chegar hoje a R$ 45,95, cair ali 15% seria totalmente plausível, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, não vão com tanta sede ao pote. O cenário pode inverter. De repente, amanhã, a China pode acabar adotando uma medida governamental diferente, como está agora, a Vale ser prejudicada na sua demanda, o minério de ferro despencar, e todo esse cenário que eu estou baseando aqui por vocês pode por água abaixo. Então, assim, é uma boa empresa? É. Gerou valor no longo prazo? Gerou. Mas precisa de um gerenciamento de risco. Pelo amor de Deus, não vai colocar sua posição aí, 80% da sua carteira em Vale, tá? Você vai precisar de mais estômago, porque a volatilidade nesses tipos de empresas de commodities acaba sendo muito mais elevada. Por isso que eu recomendo ali um asset allocation menor, pelo menos ali 5 a 10%. Não estou recomendando compra da ação, hein, pelo amor de Deus. Estou dizendo ali, se você for adicionar alguma empresa do tipo, uma empresa de commodity, necessita de um gerenciamento de risco para que você não acabe incumbindo aí, né, no erro de concentração excessiva em empresas mais comoditizadas, porque nada garante que esses resultados vão acontecer. Se acontecer, bem, vai proporcionar um bom resultado. Se não acontecer, vai continuar caindo e você que é investidor de longo prazo de Vale, pode ir aproveitando as quedas e aumentando as suas posições, tá? Então, claro, o psicológico precisa ser forte. Porque conforme a ação for caindo e você for comprando, você não vai ver retorno imediato. Geralmente o retorno desses tipos de empresas de commodity costumam ser generosos, mas acontece no médio a longo prazo. Não acontece no curto prazo, pessoal. É impossível, tá? Tanto que quem comprou Vale ali no ciclo de alta tá perdendo até hoje dinheiro, tá? Vai ter ali uma expectativa de ganho só bem no longo prazo mesmo. Por isso que é importante você pagar barato, para que você aumente a sua expectativa de retorno e reduza os seus potenciais prejuízos, tá? Mesmo que Vale hoje seja uma extrema barganha, temos que considerar empresas também do setor. Por exemplo, aqui a Ferbasa, que atua num nicho parecido. Portanto, a Ferbasa, ela é mais subnichada. Pablo, o que é subnichada? Você está falando grego. Subnichada, pessoal, ela atua numa parte muito mais concentrada, muito mais específica, tá? A Ferbasa, por exemplo, ela tem como principal a parte de receita o minério de quartzo, tá? Por exemplo, aqui, ó, você vê ferroligas, né? Que a empresa aqui, que são essas ferroligas, tá ali. Quartzo, né? Basicamente coque, aço inoxidável. Então, perceba que o tipo de negócio da Ferbasa é bem diferente. E a Ferbasa também está barata. É uma empresa de commodity, tá? Tem a mesma ciclicidade da Vale. Portanto, eu acredito que ela ainda está mais barata do que a Vale. Primeiro que ela está abaixo do valor patrimonial. Por exemplo, hoje só para a Ferbasa chegar no seu valor patrimonial, tá? Ela já precisaria se valorizar. 9,50 dividido ali por 8,7, né? Menos 1 multiplicado por 100, a Ferbasa precisaria se valorizar 17,71% apenas para chegar no seu valor patrimonial. O EV sobre EBITDA da empresa, bom, claro, não está tão barato quanto o da Vale, mas o que surpreende aqui na Ferbasa, pessoal, é que sim, ela é uma small cap, tá? Uma empresa de baixo valor de mercado, mas o que surpreende aqui, de fato, na Ferbasa é esse caixa extremamente elevado. Bom, como vocês podem perceber, ela detém caixa de 830 milhões.
Se a gente dividir aqui pelo valor de mercado, basicamente hoje a Ferbasa detém ali, né, em valor de mercado, se nós observarmos, 25% do seu caixa em valor de mercado. E é uma empresa que está com uma situação de dívida extremamente controlada. Se nós observarmos aqui, é basicamente dívida quase zerada, dívida líquida negativa. Então significa que ela está com uma dívida ainda inferior à da Vale. Então, claro, é uma small cap, tem potencial de crescimento. Então, basicamente, uma outra opção aí para vocês estudarem, né? E sim, é uma empresa que tem um potencial ali de valorização interessante. Se a gente jogar aqui o EV sobre EBITDA na empresa, já que funciona muito bem para esse tipo de empresa, qual que é o EBITDA ali da Ferbasa? 344 milhões, tá? Qual que é o valor de firma da Ferbasa hoje? Se a gente pegar ali o valor de firma da Ferbasa, fica ali em torno de 2,72 bilhões. 2,79 bilhões, tá? Vamos colocar aqui, né? 2.790 dividido ali, né, 2.790 dividido por 4, qual que é o EBITDA da empresa, pessoal? Vamos pegar aqui, o EBITDA da empresa está ali em torno de 344 milhões. Basicamente, temos um EV sobre EBITDA de 8.11, tá? Não é um EV sobre EBITDA tão barato quanto o da Vale, mas há outros aspectos para se analisar ali na Ferbasa que também pode dar potencial de valorização. O mercado tem batido forte, os resultados já têm se recuperado, então é uma outra opção para vocês estudarem. Mas me perguntem qual que eu fico. Eu particularmente fico com Vale, tá? Porque já é mais consolidada, já tem mais participação de mercado e é uma large cap ali que está extremamente descontada. É muito raro nós acharmos empresas mais maduras que estejam baratas. E entre uma empresa grandona, madura, que está muito barata e outra pequena, eu prefiro ficar na madura, porque a pequena tem mais riscos, tá? Para eu escolher uma pequena, ela tem que ter um prêmio de risco maior, senão não vale a pena. Se fosse eu prefiro escolher as blue chips do mercado e investir ali que já é mais seguro. Para eu me arriscar em uma empresa menor, eu prefiro que essa empresa tenha uma vantagem competitiva muito mais elevada. Mesmo assim, Vale e Ferbasa hoje estão baratas e sim, tem potencial de entregar uma boa rentabilidade. Perceba que o Ibovespa continua caindo, tá? Inclusive hoje caiu ali 0,89%. Por quê? Pela saída do capital estrangeiro, que continua saindo forte na nossa economia por conta do governo, tá? O governo continua com gastos públicos excessivos, déficit orçamentário, aumento dos gastos aí, aumento dos gastos gerais e o fiscal tem sofrido muito, tá? As questões fiscais aqui do Brasil estão extremamente complicadas. Isso faz com que o capital estrangeiro saia, afaste investimento privado e faz com que o Banco Central tenha de adotar práticas contracionistas, ou seja, desestimular o consumo, e isso faz com que aumente a inflação e, consequentemente, aumento na taxa de juros, tá? E aí, isso faz com que o Ibovespa caia por mais tempo. E o Ibovespa, inclusive, a Vale representa 30%, de 30% a 40% da composição do Ibovespa. O Ibovespa ele é formado por ações cíclicas, né? E aí, outro motivo que a Vale também está sofrendo não é só por conta da queda do preço do minério de ferro, e também por conta aí do fato da queda do Ibovespa, que tem prejudicado as ações brasileiras em geral, tá? Isso ocasiona uma tempestade perfeita, ou seja, Vale desabando, minério de ferro desabando, perspectivas não muito boas na China, né? Temos ali Ibovespa despencando por conta de riscos fiscais aqui no Brasil. Aumento da taxa de juros. Pessoal, isso aqui faz com que o cenário fique perfeito para acumular ações baratas. Porque, pessoal, não tem para onde fugir, tá? Acumular ações baratas você não vai conseguir acumular se tudo for bem. Imagina, economia indo bem, juros baixos, Vale com o preço de minério lá nas alturas. Você acha mesmo que o mercado vai deixar barato? Não vai, ele vai precificar. O mercado não tem conversa, ele precifica. Se ele vê que tudo está indo bem, jamais ele vai deixar uma empresa muito barata. Ele vai fazer você pagar mais caro, porque você vai pagar mais caro, porque está um aumento de procura naquelas empresas, tá? É a velha lei ali da oferta e da demanda, tá? Não tem como. Por isso que eu digo, quer comprar ações baratas, você tem que comprar nos momentos turbulentos. E hoje Vale está proporcionando um provento bom. Então veja ali um prêmio de risco legal. Inclusive o provento de Ferbasa está mais baixo. Eu escolheria o de Vale, tá? Por exemplo, hoje com Vale, com essa política que ela tem pago ali de 45% de payout, a gente já consegue ter um provento interessante. Dividido por 5,18, tá? Preço sobre lucro da Vale está muito descontado. Vezes ali um payout de 45%, podemos esperar 8,6% de yield para a Vale, tá? Então, só em preço teto, a Vale já pode proporcionar um bom preço teto. Por exemplo, hoje o LPA, que é o lucro por ação de Vale, está ali em torno de 10,63, tá? 10,63 vezes 45% de payout, 4,78.
Se eu jogar aqui um preço teto de 7%, isso me proporciona R$ 68 de preço teto, tá? E aí, basicamente, hoje Vale está abaixo do preço teto, mais ou menos ali 24% de margem de segurança. Então ali a Vale até R$ 60 fica uma boa região de compra, mas com cautela. Lembre-se que é cíclica e nada garante que o cenário irá permanecer bom ou ruim ali por muito tempo. Mas você tem que construir sua carteira, ver o que faz sentido para você e ver se Vale aí no longo prazo é boa ou não, tá? Também existem sites que ajudam muito, né, para ver ali a previsão dos analistas. Perceba que os analistas têm recomendação de compra para a Vale, tá? Inclusive com preço-alvo de 12 dólares. Se a gente colocar aqui em moeda brasileira, vezes 6,6, que é o dólar atual, temos um preço-alvo de 76,11, que dividido pela cotação atual de 55, proporciona um potencial de valorização de 38,38%, tá? Então perceba que até mesmo os analistas estão bem otimistas com o Vale, justamente pelos seus múltiplos estarem bem depreciados. De qualquer forma, conclusão deste vídeo antes da gente encerrar com chave de ouro. Pablo, você teria Vale nos preços atuais? Bom, nada é recomendação, mas eu, Pablo, particularmente ia realizando aportes parciais na empresa conforme o preço fosse ali mantido abaixo dos 60 reais. E sim, eu colocaria Vale na minha carteira, mas com uma posição menor, por exemplo, semelhante ali como Sanepar, no máximo até 6% da minha carteira. Não ia ultrapassar este ponto, tá? Porque meu foco não está em empresas de commodities, pelo menos por agora. Claro, minha opinião pode mudar daqui a alguns anos. Meu patrimônio maior, eu posso sim ter algumas empresas de commodities na carteira. Mas para minha carteira que está começando agora, não tem ali tanto tempo de mercado, por mais que eu invisto há 2 anos, isso para mim não é muito tempo. Bastante tempo é 5, 6 anos, tá? Abaixo disso, você ainda está ali no estado embrionário. Então, sim, colocaria, mas com uma posição menor do meu portfólio. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E ative o sininho para receber novos vídeos. E nos comentários, pessoal, já vão falando se vocês possuem Vale na carteira. O que vocês acham aí das perspectivas de Vale no médio a longo prazo. Bom, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal.